Bom dia, a paz do Senhor, amado ouvinte. Eu venho vos trazer uma palavra para o meu e para o seu coração. Eu queria que você acompanhasse comigo, que se encontra em Êxodo capítulo 3, no versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me envio a vós. Deus se apresentando e falando o nome. A Bíblia denota aqui, no capítulo 3, a questão do povo, do chamado de Deus a Moisés. A Bíblia diz que Moisés ele mudou a rota, porque ele passava no deserto, aí ele virou para o monte, né, de Deus. E quando ele vira para o monte de Deus, ele vê uma estranha visão, que era uma sarça que não se consumia, que permanecia pegando fogo. E no que ele vê isso, ele vai lá ver essa estranha visão, e uma voz sai de lá da sarça, que era o Todo-Poderoso: Moisés, não te achegue para cá, porque o lugar que você está é santo. Aí Deus começa a falar com ele: olha, eu te chamo para livrar o meu povo Israel. Deus dá uma ordenança. Era uma ordenança, não foi um pedido. Depois de 80 anos, Deus dá uma ordenança para Moisés. Ele fica 40 anos no Egito, conhece todos os ensinamentos egípcios. Depois ele fica 40 anos com seu sogro Jetro, tem filho, tem esposa e passa a ser pastor. Mas agora Deus chama ele. Deus dá uma ordenança de chamado para ele. E neste chamado, Deus vai e começa a falar: olha, eu vou livrar o meu povo Israel, e é você que vai lá livrar o meu povo. Só que aí Moisés pergunta: quem que eu vou dizer? Em nome de quem que eu vou dizer que vai livrar Israel? Aí Deus fala: eu sou, diga para eles, eu sou o que sou. Eu sou, envio a vós. O eu sou de Deus aparentemente parece ser algo normal, mas o que é o eu sou? O eu sou representa caráter, representa personalidade. E sabemos nós que Deus ele é todo poderoso, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é coexistente, ele é imutável. Então tudo isso é Deus e muito mais. E Deus estava designando Moisés para livrar o seu povo de Israel. Na verdade, ainda era hebreus. E Deus estava designando. Mas mais embaixo, no versículo 16, vai ajunta os anciãos de Israel e disse: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visto e visto que vos é feito no Egito. Então, Deus ele não deixou o seu povo sem ficar observando. Deus ele estava sempre observando o seu povo. E além disso, além de observar o seu povo, Deus está aqui mostrando que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porém, é importante entender que Deus aqui mencionando os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Estes homens foram os homens primeiros que Deus deu promessa, e além de dar promessa, foi Jacó que foi transformado em Israel, e hoje o povo é chamado de Israel. E aí é importante entender que primeira coisa aqui é o chamado de Deus. Deus chama Moisés dentro de uma ordenança, não do pedido. E quando eu olho para esta palavra, eu vou em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que saísse do ventre, te conheci.
A Bíblia diz: antes que formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus está dando um chamado e também uma ordenança a Jeremias. Da mesma forma que ele deu uma ordenança a Moisés, para Moisés livrar o seu povo. Moisés tentou esquivar, ele era homem de duros lábios e era gago, que não sabia falar. Deus manda Arão e fala: olha, Arão será a sua boca. Ele tenta esquivar de novo, esconde no estalagem. A mulher dele pega o filho, Zípora, corta o prepúcio do filho de Moisés e chama ele de homem de sangue. Tudo isso aconteceu. Mas o chamado de Deus permaneceu. E lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, 14, 15, diz que o Senhor falando que ide por todo mundo e pregar o evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Eu acho interessante o livro de Marcos, quando ele menciona isso, é uma ordenança. Quando você aceita Jesus, você não tem que ser egoísta, você tem que pensar no seu irmão, no seu próximo ao lado. Em qual sentido? No sentido de anunciar, pronunciar o nome de Cristo. Há um chamado universal, e esse chamado universal é para mim e para você. O eu sou está presente. O eu sou é maravilha. O eu sou é poder. O eu sou dá capacidade. O eu sou dá instrumento. O eu sou dá força. O eu sou dá refrigério. O eu sou dá palavra. O eu sou, ele te municia de todas as armas para você fazer a obra dele. Aí ele fala para você: ide por todo o mundo, ou seja, ide por todos os lugares e anunciai o evangelho. O ir de Deus, ordenança. O ir de Deus, chamado. O ir de Deus, mandado. Para que nós anunciemos a boas novas do Senhor, a palavra de Deus. Assim como ele disse para Jeremias. Jeremias disse que não passava de uma criança. Mas Deus, ele permaneceu no seu chamado. A Bíblia diz que Amós, o profeta lá, os profetas menores, Amós, ele era boieiro. Ou seja, ele tomava conta de boi e cultivador de sicômoro. Mas aí Deus chamou ele a profeta. O chamado de Deus foi ordenança. Eliseu, ele estava na 10ª junta de boi. Deus foi lá, levou Elias lá e chamou ele. Ele matou os bois que ele trabalhava, fez churrasco, despediu da família e foi com Elias. O que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã? Eu te chamei. Independente que você não acredita, independente da sua circunstância, da sua situação, eu te chamei. Mas o meu chamado sobre a tua vida, ele se cumprirá. Porque eu vou fazer ele cumprir. Paulo, que na verdade antes era Saulo, Deus deu ordenança. Chamado sem ter como correr. Mas muitas das vezes o nosso chamado é para salvação. Mas o que é chamado para salvação, pastor? Deus também nos chama para ser salvos, que é o primeiro chamamento de Deus. Ah, como assim, pastor? É o primeiro chamamento de Deus. O primeiro chamamento de Deus é para salvação, porque Deus, ele quer salvar a nossa alma. Aí ele te chama para ser salvo. Porque lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui não é obrigação. Aqui não é ordenança. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Salvação. Deus te chama primeiro para salvação. Depois ele te faz ordenança. Depois ele te dá estatuto. Depois ele te dá lei. Depois ele te dá todas as munições para que você trabalhe e faça a vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus, ela é sobre a sua vida. Depois ela expande para a glória de Deus. Depois o Senhor trabalha de forma imensurável. Como que você está trabalhando com o seu chamado?
De que forma o seu chamado está fluindo? Será que você está obedecendo o chamado de Deus? Será que você está sendo resiliente ao chamado de Deus? Ou será que você está nem aí? Lembra-te de uma coisa, o que você semeia, o que você planta, o que você semeia, você colhe. Você está colhendo, você vai colher aquilo que você está semeando. Deus está te chamando e você está protelando. Deus está fazendo e você está cogitando. Deus está fazendo e você está se esquivando. Deus está te vendo. E Deus, ele vai entrar. E quando ele entrar, não adianta pedir misericórdia, porque ele vai mostrar para você que ele é Deus. Independente de qualquer coisa. Você foge de um lado, foge do outro, mas ele vai entrar. E você vai lembrar muito bem do que ele falou para você nesta manhã. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família.